Este ano, dentro do programa do Congresso Virtual da Sociedade Médico Espírita Internacional, nós temos o grande prazer de trazer a professora Célia Dantas para nos elucidar sobre o pensamento na sua forma onda-partícula. A professora Célia Dantas é professora de Física da Universidade Federal de Goiás desde 1996. Ela é doutora em Física pela Universidade de São Paulo e a sua área de pesquisa inclui óptica quântica e fundamentos de física quântica. Ela também estuda os fenômenos, os fundamentos da física quântica e as suas conexões com os princípios espíritas na solução de alguns paradoxos. E é um grande prazer, realmente, nós temos a professora Célia, e eu espero que todos aproveitem muito esta palestra, e nós teremos depois, dentro deste programa, também uma área para questões e respostas em que vocês poderão mandar as suas perguntas para a professora Célia. Com vocês, professora Célia Dantas. Olá a todos. É um prazer muito grande estar aqui participando desse segundo congresso virtual de medicina espírita, devido à pandemia, né? Segundo congresso e a pandemia ainda está em andamento. Quero agradecer a Sônia Dói, presidente da AMA Internacional, pelo convite. Para mim é uma grande honra estar aqui, viu, Sônia? Bom, apresentação nossa, para a gente falar sobre o pensamento, né, na sua dualidade onda-partícula, eu vou dividir minha apresentação da seguinte maneira. Primeiro, eu vou falar de alguns princípios da física quântica, né, um tour bem rápido, enfocando principalmente a dualidade onda-partícula, que é o que nós iremos utilizar como ferramenta, né? Depois, para a gente falar sobre o pensamento, a gente vai falar rapidamente sobre o paradigma cérebro-mente, né? O que é o pensamento, como que ele funciona, né? Quais são as partes do cérebro envolvidas e os tipos de pensamento que nós temos, né? De acordo com a doutrina espírita e tudo mais. Então, essa aí é a sequência da nossa apresentação. Então, um breve tour aqui pela física quântica. No final do século XIX, a física clássica estava assim, muito bem estabelecida. Sabia-se como as partículas se comportavam, sabia-se muito bem como que as ondas se comportavam. Partícula era uma coisa e onda era outra coisa, separada. Pensava-se que praticamente não havia mais nada a se fazer. Os grandes problemas já estavam resolvidos, né? O eletromagnetismo, a termodinâmica, as máquinas térmicas, tudo. O Lord Kelvin, né? Ele tem uma frase dele que diz o seguinte: a física é um céu azul, com pequenas nuvens no horizonte. Só que essas pequenas nuvens no horizonte a que ele se referiu eram alguns problemas que não davam conta de resolver, mas não estavam empacando, assim, propriamente, né, o progresso da ciência, da física em particular. Só que no amanhecer do século XX, essas pequenas nuvens no horizonte do céu azul, elas se juntaram e formaram uma imensa tempestade, que apareceu com o nome de física quântica, né, devido primeiramente a Planck, em 1900, e Einstein, em 1905. Acontece que um pequeno problema que chamava atenção, né, que estava relacionado com a radiação em cavidade, ela nos fez mostrar uma nova maneira da gente ver o mundo, sabe? A física quântica ela pode ser considerada a maior revolução filosófica aí do século XX. Então, foi o Planck, né, em 1900, com o trabalho pioneiro dele, que deu origem, né, surgimento à física quântica, que é contrária à nossa intuição, né, a intuição
dos fenômenos, e por isso ela pode ser considerada a maior revolução científica e filosófica do último século. Esse problema que surgiu, né, que deu origem, toda a origem à física quântica, ela estava associada com a radiação do corpo negro. Digamos o seguinte, que a gente tem uma caixa fechada e lá dentro tem energias, né? Então, o corpo quente, ele emite radiação. Então, eles faziam experimentos e tinha teoria. A teoria dizia que dava uma curva mais ou menos desse tipo, né? Essa linha tracejada aqui. O experimento mostrava uma curva desse jeito. Até que a teoria e o experimento, elas eram de acordo para pequenos comprimentos de onda, né? Para baixas frequências. Mas quando você chegava aqui as frequências altas, que é o ultravioleta, né? Porque o espectro eletromagnético, a gente vai do infravermelho, passa por uma faixa que é considerada a luz visível, e aí vai para o ultravioleta. Dava uma diferença entre teoria e experimento muito grande. Por isso, e por ninguém dar conta de resolver isso aí, ela ficou conhecida na literatura como a catástrofe do ultravioleta. Aí, a diferença é que é o seguinte, aquela radiação na cavidade, ela era considerada como sendo qualquer valor, que era um valor que a gente chama de contínuo. A gente pode associar isso daí a uma rampa. Você tem qualquer valor, né? O que o Planck fez para tentar resolver esse problema lá da catástrofe do ultravioleta foi ele teorizar, né, que a radiação que estava na cavidade, ao invés dela ter qualquer valor, ela ter valores contínuos, tá certo? De energia, ela só podia ter alguns valores discretos, tá? Então, a gente representa aqui por uma escada. Conjunto dos números naturais, né? 1, 2, 3, tá? Que são números inteiros, alguns valores. Então, a energia, ela é escrita como sendo, ela é proporcional à frequência, a menos de uma constante, né? Que ficou conhecida como constante Planck. Como essa energia só pode ter alguns valores, significa que ela só pode ter algumas frequências e alguns comprimentos de onda. Então, quando o Planck fez essas contas, mostrou tudo direitinho, resolveu o problema. Então, a princípio, a física agora seria um céu realmente azul e nem aquelas nuvenzinhas teria mais, tá? A ideia do Planck é o seguinte, a gente sabe que quando a gente tem ondas que a gente chama de ondas estacionárias, como um violão, que você amarra as duas pontas nela, nas extremidades aqui, então só aparecem alguns modos normais de vibração. Então, normal, só tem algumas frequências, alguns comprimentos de onda, né? Que são os harmônicos aqui. Para isso aqui acontecer, é fundamental que essa radiação, né? Que é um corpo quente emitindo radiação, ela esteja realmente dentro de uma caixa, tá? Seria equivalente a isso aqui do violão. Só que o que aconteceu? O Einstein, um jovem, na época, 23 anos, ele chegou à conclusão de que esse resultado da energia ser quantizada não dependia do fato dela estar numa caixa. A natureza era assim, sabe? E aí ele propôs que o seguinte, que a radiação livre, né, que está viajando, mesmo fora de uma caixa, ela também seria quantizada. Ou seja, ele associou uma onda a uma partícula e falou assim, que a radiação também podia se comportar com a sua natureza corpuscular, né, de partículas. O Planck ficou quase doido, né? Ele falou, nossa, mas esse trabalho, porque o Planck era o editor da revista, né, de física, ele que recebeu o trabalho do Einstein para ser o referir. Então, ele falou assim, nossa, ele não entendeu o meu trabalho. Tudo que acontece, nesse caso, é porque a radiação está dentro de uma caixa. Então, isso aí você consegue explicar a quantização, né, dessa frequência e da energia. Mas fora da caixa, isso não é possível. Só que o Einstein explicou que era possível, que era assim, que a energia, na verdade, ela parece que é um contínuo, mas ela é formada de pequenas partículas, né, que ele chamou essas partículas de fóton. E aí, o ônus da prova não coube a ele,
quem duvidar que prove, foi feito muitos experimentos e mostrou-se que a luz realmente era quantizada, sabe? E daí começou a surgir, né, os fundamentos aí da física quântica. Se não já bastasse o Einstein, também apareceu o de Broglie, que era um outro físico. Ele fazia história, né? Mudou para a física. Ele disse o seguinte: olha, se a luz, que já era uma onda, ficou comprovado que ela pode se comportar como corpúsculos, que eles chamaram de fótons, por que um corpúsculo, por exemplo, um átomo, uma molécula, né, uma partículazinha, ela também não pode se comportar como uma onda? Então, ele postulou que isso também poderia acontecer, né, que seria o complemento. A luz, que era onda, podia se comportar como partícula, então as partículas também poderiam ter a sua natureza ondulatória, né? E aí, nessa época, o efeito fotoelétrico, a teoria do Einstein já tinha sido comprovada, né? O Einstein foi consultado sobre isso daqui e falou: não, se ninguém provar o contrário, até provar o contrário, que está errado, está certo, né? Então, o de Broglie também teve a sua tese, né, de doutorado de 4 páginas aprovadas. Então, acontece que tanto a radiação quanto a matéria, elas têm natureza dual. Quando o Einstein mostrou a possibilidade, né, das ondas da radiação se comportarem como partículas, ela não deixou de ser onda. Ele apenas apresentou uma nova propriedade, né, da radiação que ninguém conhecia. Então, por isso que a natureza ondulatória e corpuscular são complementares. E essa complementaridade, tanto da radiação quanto da matéria, ela tem consequências, e essas consequências se chamam as incertezas, que a mecânica quântica não é uma teoria totalmente preditiva, igual a física clássica, mas ela é feita em termos de possibilidades, incertezas, né? Essas coisas que nós vamos falar. Então, a verdadeira física quântica, elas são as ondas de matéria, né? É a teoria do de Broglie, né? Porque existe uma teoria quântica da luz também, né? A do Einstein, mas a física quântica é basicamente você tratar a matéria, né? A matéria que está no mundo microscópico, no mundo das coisas bem pequenininha, né? Dos átomos e moléculas, como ondas, né? Com aplicações tecnológicas imensas. Hoje em dia nós temos o computador eletrônico, o microscópio eletrônico, que ele é usado, a base dele é você usar o elétron como sendo uma onda, né? Que tem uma resolução muito maior do que o microscópio óptico, que usa luz, né? Então, o de Broglie, ele propôs, né, que o comprimento de onda, que o elétron, por exemplo, uma partícula que tem uma massinha, ele pode se comportar como uma onda, e o comprimento de onda, que a gente chama de lambda, é dada por H, que é a constante de Planck, sobre P, onde esse P aqui chama momento linear, que é a massa vezes a velocidade. Certo? Então, a física quântica é essa, né? As partículas ou ondas, então a gente chama isso aí de ondícula, uma mistura de onda com partícula, né? Elas têm, intrinsecamente, a natureza delas é dual, né? Pode se comportar como onda, como partícula. O que faz uma ondícula se comportar como partícula ou como uma onda é a maneira como você faz o experimento. Então, na física quântica, muita gente já ouviu falar sobre o papel aqui do observador, né? Que ele, junto com o objeto, forma o sistema completo, né? Mas esse observador, na verdade, é o tipo de experimento a que a ondícula é submetida. Como quem faz o experimento é o observador, então... Por exemplo, se você tiver uma ondícula, você jogar ela aqui numa câmara de gás, ela vai se chocar com as moléculas do gás e vai deixar um rastro. Então, pelo rastro aqui, você tem a natureza dela como partícula. Você está vendo para onde ela vai, a trajetória, o caminho que ela está percorrendo, né? Se você montar um experimento tipo a dupla fenda, né, onde você vai jogar ela aqui, ela vai se comportar como uma onda, porque ela vai se dividir aqui, parte da onda passa numa fenda, parte da onda passa na outra fenda. A recomposição das duas ondas aqui vai dar um efeito de interferência que é característico de onda, tá certo? Então, o experimento, ele vai invocar a natureza ondulatória ou de partícula. Então, antes que se faça uma medida com ela, ela é uma ondícula, né? Intrinsecamente, onda e partícula.
As propriedades de onda, né? Onda de matéria. Por exemplo, um objeto quântico, como um elétron, ele pode estar no mesmo tempo em mais de um lugar. Porque se o elétron ele se comporta como uma onda não é uma coisa localizada, né? A onda que o elétron se chama, né, que representa o elétron, a gente chama de onda de probabilidade, certo? É diferente de uma onda mecânica. Mas vamos imaginar uma onda mecânica só para a gente entender, né? Não é a natureza do elétron, não é uma onda mecânica, não. Uma onda mecânica seria, por exemplo, você jogar uma pedrinha no lago, aí forma aqueles círculos, né? Então, tudo aquilo ali é uma onda. Então, o elétron, ele está lá, está cá, ele está delocalizado, ele está em mais de um lugar ao mesmo tempo. O que é o colapso da onda? A gente não pode dizer que um objeto se manifesta na realidade aqui do espaço-tempo até que observemos como partícula. Então, se o elétron é uma partícula, se eu calcular na mecânica quântica, ele tem, se eu soltar ele aqui na minha sala, ele pode estar em qualquer lugar da sala. Então, não posso dizer exatamente onde ele está. Eu posso dizer que é o seguinte, que a probabilidade dele estar ali perto do sofá é maior, porque ele gosta de assistir novela. A probabilidade dele estar na pia é menor, porque ele não gosta de lavar prato e tal. Mas existe probabilidade dele estar em todos os lugares. Só se eu fizer uma medida, eu localizo ele. Achei você, ó, está aqui no sofá, assistindo televisão. Se eu não fizer uma medida, correto? Ele, como uma onda, a gente não pode dizer que ele tem essa realidade aqui que nós observamos, né? Porque ele é uma onda de quê? Uma onda de probabilidade. Ele existe enquanto probabilidade. Outra característica da física quântica é o salto quântico, né? O modelo do átomo é esse aqui, ó. Essa bola azul aqui no meio é o núcleo dele, onde ficam as cargas positivas, né? E os elétrons, eles giram aqui na eletrosfera. Então, o elétron, ele só pode mudar de algumas órbitas. Ele não pode estar em qualquer lugar, não. Quando ele pula de uma órbita de maior energia para uma de menor energia, para onde foi a diferença de energia? Ele emitiu um fóton, correto? Se ele vai para uma energia maior, menor para uma maior, ele só faz isso se ele absorver uma quantidade de energia, ou seja, se ele absorver energia, né, como os fótons. Só que, de acordo com a teoria quântica, o elétron só pode estar ou nessa órbita ou nessa. Nesse espaço entre elas é proibido, do ponto de vista que o elétron está. Então, o que acontece? Para ele fazer esse salto quântico aqui, é como se ele desaparecesse aqui dessa órbita e reaparecesse, né? Que é mais uma das estranhezas da física quântica. Então, a física quântica, né, a mecânica quântica, ela é feita com alguns postulados, em cima de alguns postulados e princípios, em número de 4. Quais são esses princípios da física quântica? É o princípio da complementaridade, né, que diz que modelos corpuscular e ondulatório são complementares, né, que se numa determinada medida eu observo o caráter ondulatório da radiação ou da matéria, né, então é impossível provar o caráter corpuscular na mesma medida, e vice-versa. O princípio da correspondência de Bohr. As previsões da teoria quântica para o comportamento de qualquer sistema físico correspondem à física clássica no limite de grandes números quânticos, tá? Então, a física quântica, ela é uma física que ela tem teoria completamente diferente, né, da física clássica, mas tem a correspondência no limite de grandes números quânticos. O princípio da incerteza, né, que diz que é uma consequência da dualidade onda-partícula, tá certo? Então, eu não posso medir simultaneamente a natureza corpuscular e ondulatória. A posição, por exemplo, ela está associada à natureza corpuscular. Uma partícula ela tem a posição bem definida, a onda não. E o momento linear, né, ou seja, a sua velocidade, a menos de uma constante, está associada à característica ondulatória. Então, a ondícula ela não é nem onda nem partícula, tá? Então, o erro na medida da posição e do momento, ela gera essa incerteza aqui, tá? O ΔX e o ΔP são erros, porque isso aqui significa que você nunca vai observar, né, a natureza corpuscular e ondulatória simultaneamente. E o princípio de exclusão de Pauli, que diz que não pode haver mais do que um férmio ocupando o mesmo estado quântico. Então, estado quântico, por exemplo, o elétron está nas órbitas. Em cada órbita que ele está,
ele está no estado quântico. Se ele pular de uma órbita para outra, ele sai de um estado quântico para outro, tá? E férmions são as partículas, igual ao elétron, são chamadas de férmions. Na verdade, quando a gente estuda o mundo das partículas fundamentais, a gente pode dividir todas as partículas que existem em dois tipos, que a gente chama de férmions, tá? E de bósons. Os férmions são caracterizados por terem spin meio e os bósons spin inteiro. Depois eu vou, na hora que a gente precisar usar esse princípio, eu vou explicar melhor o que significa isso, tá? Então, as incertezas, elas são uma consequência da dualidade onda-partícula, né? Do fato de você não poder associar somente uma natureza ondulatória ou corpuscular às partículas. Então, existe relação de certeza entre posição e momento, entre intensidade e fase de uma onda, tá? Entre energia e tempo, tá? E uma especulação, poderá existir uma relação de certeza entre espírito e matéria? É isso que a gente vai começar a falar na hora que a gente quiser colocar os princípios espíritas, né, dentro da mecânica quântica para solucionar alguns paradoxos, igual nós comentamos. Mas sim, a gente vai mostrar que existe sim, porque o espírito ele tem uma natureza, né, diferente da matéria, correto? E existe um elemento intermediário aqui no meio, que ele é feito dessas duas componentes, de matéria e de espírito, com a seguinte característica: a natureza dele é dual, que é o nosso perispírito, tá? A matéria que é feita do nosso perispírito. Ele é de natureza dual. O nosso perispírito ele tem componente espiritual e tem componente material, e a gente não consegue separar a matéria do espírito. À medida que o espírito vai evoluindo, a sua natureza material ela vai quintessenciando, vai ficando menos predominante, vai predominando a natureza espiritual. Quando a gente está menos evoluído, a gente é mais matéria do que espírito. Mas mesmo quando você é mais espírito, mais matéria, você não consegue separar os dois. Ele tem natureza dual. Então, imagine um corpo que tem natureza dual, igual a física quântica. Você não pode dizer que o elétron é uma partícula, é uma onda. Ele é as duas coisas, ele tem natureza dual. O nosso perispírito é desse jeito, o fluido cósmico, né? Tudo. O nosso perispírito é feito do fluido cósmico. Ele tem uma natureza dual, tanto de matéria quanto de espírito, que você não consegue separar. Por exemplo, Jesus Cristo, que é o espírito mais evoluído da Terra, o perispírito dele deve ser 0,999% espírito e 0,0 não sei o que, 1 de matéria. Mas é dual. Correto? Não consegue separar. Só Deus é só espírito. Então, física clássica vezes física quântica, né? As diferenças principais entre a teoria clássica e a quântica é que a teoria clássica ela tem uma objetividade forte, né? Você solta uma partícula aqui, aí você sabe aonde ela vai estar, com que velocidade daqui a 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, tudo é definido. Na física quântica, não. As partículas, elas não têm essa objetividade, elas são descritas em termos de ondas, de possibilidades, né? Os determinismo causal, a física quântica, ela vira incertezas, complementaridades, né? Que significa que nada está definido, né? Que tudo pode mudar, uma medida, né? Um intervalo entre uma medida e outra, muitas coisas podem mudar. Na física quântica, a natureza das partículas, né? Das medidas é local, na física quântica é não local, né? A física clássica, o epifenomenalismo, fenomenalismo e consciência. São as principais diferenças aqui entre a física clássica e a física quântica. Bom, alguns desses conceitos a gente falou muito rápido, só para dizer que não falou, né? A gente pode invocar eles mais para frente, sendo necessário. Então, para a gente falar do pensamento, a gente primeiro tem que falar aqui do paradigma cérebro-mente, né? Nessa palestra aí vai ter mais alguém falando sobre cérebro-mente. Quem veio primeiramente é o cérebro, já deve ter falado, até desnecessário, mas eu vou colocar rapidamente aqui nosso conceito para dar a completeza aqui da palestra toda, né? Então, o nosso cérebro ele é um computador fantástico, que temos ainda que decifrar
ou alguma propriedade não fisicamente evolui e controla esse robô biológico. Então, nós temos duas, né, teorias aqui, né, dos dualistas, que acreditam que existem dois tipos distintos de substância, que é a mental e física, que mente é diferente do cérebro físico, e tem os materialistas, né, que já estão quase enterrados aí, faltando só a última pá de cal, que conclui pesquisas neurológicas que mente e cérebro são uma coisa só, né? Para nós aqui, nós já partimos do princípio de que são duas coisas separadas, né? Mente e física. Nós somos de natureza dual, né? Nosso perispírito tem natureza dual, nós somos espírito e matéria. E aí, quando a gente for falar em pensamento, a gente já parte do princípio, né? Nesse caso aqui, que é o espírito que pensa, que sente, que comanda. O corpo e os órgãos servem apenas como instrumentos de sua manifestação, né? Da manifestação do espírito. E esse corpo deixa de existir, né? Logo que o espírito se retira dele, enquanto esse espírito continua a exercer todas as funções que tinha quando ligado ao corpo, como a inteligência, a vontade, a memória, a consciência, e num grau ainda mais elevado, uma vez que o espírito não é mais limitado pela sua prisão carnal, porque mesmo o espírito, né, ele continua tendo um corpo, que é o perispírito. Quando a gente está encarnado, a gente só tem um corpo a mais. Então, não muda muito pouca coisa, como se tivesse tirado só uma vestimenta, né? Então, o pensamento, né, a gente já parte desse princípio aí, que ele não é uma secreção do cérebro, assim como a bilis é uma secreção do fígado, não. O corpo existe unicamente para que o espírito se manifeste. A gente parte aqui do princípio que os corpos, né, mesmo os objetos materiais, nós temos o nosso duplo, né? A tríade perfeita aqui, ó, um espírito, que é uma chama, não tem nem forma, né? O perispírito, que tenta imitar a forma do corpo físico. Então, nós somos isso daqui tudo, correto? Encarnado aqui na Terra. No mundo espiritual, a gente despreza só esse aqui e continuamos tendo um corpo espiritual, né? Para o nosso espírito. O nosso espírito tem esse corpo espiritual. O perispírito, né? Que tem natureza dual. Qual que é a dualidade dele? Ele tem componente espiritual e componente material, né? Não, mas não é o corpo físico que é material, morreu, ficou aqui, não. O corpo físico é material, mas o nosso perispírito também tem natureza material. Mas por que a gente não vê o perispírito? Porque existem vários tipos de matéria, tá? Mesmo sendo a matéria mais quintessenciada, invisível que é aos nossos olhos, mas continua sendo matéria, né? Continua sendo matéria. Então, o perispírito é o intermediário de todas as sensações que o espírito recebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Então, o espírito pensa, né? O perispírito transmite o impulso ao corpo, tá? O perispírito é como se ele fosse um tradutor, né? Que ele fala duas línguas. O espírito não entende a linguagem do corpo. Então, ele transmite ao perispírito, porque o perispírito ele tem natureza espiritual, tá? Então, ele fala inglês. Então, o espírito fala inglês com ele. Agora, o corpo aqui só fala português. Então, o perispírito conversa com o corpo. Então, o intermediário entre o espírito e o corpo aqui é o perispírito, porque exatamente ele tem essa natureza dual. Ele recebe as impressões do corpo material e transmite ao espírito pela sua natureza espiritual e vice-versa. É assim que se faz a comunicação entre o espírito e o corpo, através do perispírito, né, que tem natureza dual, que é feito do fluido cósmico, e o fluido cósmico ele tem natureza dual. Esse fluido, né, mais ou menos condensado, produz as diferentes espécies de seres da criação, os corpos materiais, os imponderáveis, essencializados, espírito, tudo. Então, a constituição do nosso corpo aqui, né? Nós somos, os átomos formam as moléculas, né? Por exemplo, a água. Você tem uma molécula de água aqui, ó, H2O. São dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, né? As moléculas formam as células, o tecido, os órgãos e tal. Tá certo? A constituição do nosso corpo.
onde que apareceria o nosso pensamento aqui? É nos órgãos? É nos tecidos? Tá? Então, nossos pensamentos aqui, jovem, ele vai estar relacionado nos fundamentos aqui, ó, nos átomos. Tá? Então, vamos só imaginar o que é o átomo aqui, que é essencializado, né? Tudo, né? As moléculas são feitas daqui, dos átomos, né? As moléculas formam as células, tecidos e tal. Então, vamos para o fundamental aqui da nossa essência aqui, que é os nossos átomos. Aqui nós temos um modelo tridimensional do chamado átomo de Bohr, né? O que é esse modelo aí? Apesar de que nós temos modelos mais elaborados na física quântica, mas esse é bastante bom para exemplificar. Nós temos um núcleo onde tem as cargas positivas aqui, que é chamado de prótons, e aí tem os nêutrons também, tem dois tipos de partícula aqui, né? Vermelho e azul, que é os prótons e os nêutrons. E o elétron, ele fica girando aqui em órbitas, só em algumas órbitas que são permitidas, né? Mas o que ele pode fazer é pular de uma órbita para outra. Então, esse elétron girando aqui, ele gera um campo magnético, tá certo? Existe também o átomo espiritual, que é o átomo que forma o nosso corpo espiritual. Então, por exemplo, quando a gente morre, que a gente deixa de existir, o corpo vai para a Terra, nós continuamos tendo um corpo. Esse corpo, tudo é parecido aqui com a Terra, né? Até o nosso formato é igual, tal. Então, ele continua sendo a mesma estrutura, formado de átomos que formam as moléculas, que formam as células, tal, tudo normal. Aqui é uma imitação, né, do plano espiritual. Então, o Hernani Guimarães, ele estudou esses modelos dos átomos espirituais, e ele chamou de psiátomo, né? Psi é a matéria espiritual. Aí, como nós temos os elétrons, os prótons e os nêutrons, ele deu esses nomes aqui, ó. Ele deu para o próton o nome bion, tá? Desculpa, o elétron, né, que anda aqui na eletrosfera, ele deu o nome de bio pelo seguinte: o elétron, como ele é uma carga elétrica em movimento, uma carga elétrica em movimento se chama corrente elétrica, né? Carga em movimento é corrente. O que gera campo magnético são correntes elétricas. Então, esse elétron aqui, ele gera um campo magnético. Esse elétron espiritual aqui, né? Ele sendo também uma carga espiritual em movimento, ele é uma corrente, ele também gera um campo. E um dos trabalhos que ele fez foi tentar medir esses campos, tá certo? Que ele chamou campo biomagnético, né? É um campo que, embora seja suscetível de ser medido, porque ele teve vários resultados positivos, ele é bem mais fraquinho, né, do que o campo físico, difícil de ser percebido. E ele mediu esses campos biomagnéticos, por isso que ele chamou o elétron aqui de bio. Né? Então, os prótons aqui ele chamou de percepton e os nêutrons aqui de intelecto. Então, isso aí seria o nosso eletroespiritual, o átomo espiritual, né? Ou psiátomo, que ele chamou. Psique, né? Que é a alma. A única diferença seria que esse átomo espiritual, né, o psiátomo, ele estaria no espaço quadridimensional, porque aqui na Terra nós estamos em 3 dimensões. Mas espiritualmente você pode acrescentar no mínimo uma dimensão a mais e várias, né? Que é difícil a gente até imaginar o que seria uma 4ª dimensão. Nós não temos um sentido, estando preso aqui em 3 dimensões, de entender o que é uma 4ª dimensão. Mas você imagine o seguinte, se uma pessoa vivesse num mundo plano, de 2 dimensões, como seria explicar para ela a 3ª dimensão, se ela está presa aqui em 2 dimensões, né? Quer dizer, não é nada complicado, é uma dimensão aqui, um eixo, mas faltaria o sentido próprio. Da mesma maneira, nos falta esse sentido próprio para tentar entender uma dimensão a mais aqui, além dessas 3. Então, o modelo tridimensional do átomo espiritual, né, são bions girando ao redor do núcleo, formando camadas quadridimensionais envolventes. Na Gênese, no capítulo 11, o item 18,
Está escrito assim, ó, quando o espírito tem que encarnar no corpo humano, na via de formação, um laço fluídico liga ao germe que o atrai por uma força irresistível. Sob a influência do princípio vito-material do germe, o perispírito se une, molécula a molécula, ao corpo em formação. Então, na verdade, quando a gente vai reencarnar, nosso corpo espiritual, ele é miniaturizado, né? Aí ele chega no vito material, no germe, né? E ele é ligado ali no momento da concepção. Então, imagina como que seria encarnar. Qual que é a diferença de um átomo encarnado e um átomo desencarnado? Né? Você miniaturiza um átomo, né? Aqui já está. E aí, o que acontece? Esse átomo físico com esse átomo, esse que está aqui embaixo, que é mais indelével, né? É imponderável. Aqui seria o átomo espiritual, ele está ligado ao átomo físico, correto? Porque, você veja bem, esses elétrons girando aqui em torno, eles geram um campo magnético. Então, é como se você tivesse os dois polos do campo aqui, uma força irresistível. Então, aqui nada mais é do que um elétron encarnado, tá certo? A vivificação da matéria pela sua interação com o átomo espiritual, que é o elemento espírito. Desencarnar esse elétron aqui significa você desligar esse campo aqui, ó, que une os dois, né? A união espírito-matéria é feita através de campos. Não se dá nenhuma interpenetração do espírito com a matéria. A influência mútua entre os dois é feita sempre através da interação entre os campos e nunca por impacto direto. Estava falando sobre essas questões aqui, para a gente entrar na questão lá do pensamento, como que funciona, onde que ocorre o pensamento, tá? E o que isso vai ter a ver. Agora que isso aqui vai ficar claro para nós, tá? A gente tem esse modelo aqui. Então, quando a gente vai reencarnar, né? O nosso perispírito ele é miniaturizado, ele é ligado átomo a átomo, molécula a molécula ao nosso corpo e formação. Aí ele acaba funcionando como um molde, porque você tem um perispírito, né? Ele só foi miniaturizado, mas depois ele começa a desenvolver. E aí ele funciona como um molde para o corpo físico. Por exemplo, tem uma pessoa que mentalmente está se sentindo aleijada, né? Está sem um braço e tal. Se ela não conseguir resolver essas questões antes de reencarnar, ela vai passar esse molde para o corpo, vai gerar um corpo sem um braço aqui, porque é da maneira como ele foi miniaturizado, né? Ele acaba funcionando aí como o molde, tá? E o que isso aqui vai ter a ver com o nosso pensamento? A gente tem vários modelos tentando explicar, né, como que é o pensamento, onde que ele ocorre no cérebro e tal. O que eu vou falar aqui é um modelo que eu uso, né, que a gente trabalhou lá com a doutora Marlene, que é um modelo de Hameroff-Penrose, que são dois dos principais propositores da consciência quântica. Então, o Stuart Hameroff, ele é médico, anestesista, e diretor do Centro de Estudos da Consciência, que fica em Tucson, no Arizona. E o Roger Penrose, ele é um físico, né, de Oxford. E em 2020 ele ganhou o Prêmio Nobel, o trabalho que ele fazia bem antes dele interessar por essa parte de consciência toda, a juventude dele. Mas o Prêmio Nobel só saiu agora em 2020. Roger Penrose, em parceria com o Hameroff, ele formulou um modelo específico que procurou localizar as estruturas cerebrais onde ocorriam os efeitos quânticos, que eles chamam de consciência, né, de pensamento e tal. A ideia deles é que a consciência poderia emergir como um estado quântico macroscópico a partir de um certo nível crítico de coerência de eventos acontecendo em certas estruturas subneurais, que denominou de microtúbulos, que compõem o esqueleto neuronal. Os ingredientes essenciais do modelo são os seguintes. Então, vamos ver aqui. Ó. O neurônio é uma célula altamente especializada na transmissão de informação na forma de impulso nervoso, tá? Uma célula, né? Então, esses neurônios aqui, eles transmitem, né? Eles são esses lugares aqui. Nós temos
microtúbulos, tá? Que eles são formados de duas moléculas aqui que chamam de tubalinas. Então, são duas diferentes, uma verde, outra. Elas formam um tubo aqui, que eles chamam de microtúbulos. Então, tubulinas, subunidades dos microtúbulos, né? Como se fosse um tubo aqui, e aqui as tubulinas, elas são os tijolos, né, da cisterna lá. Você furou um buraco lá, são as subunidades desses microtúbulos, elas são acopladas por eventos quânticos internos e interagem entre si cooperativamente. Então, você tem aqui um microfilamento. A tubulina contém ainda uma outra estrutura, que é uma bolsa hidrófoba, por meio da qual saímos do plano bioquímico e consideramos o nível físico propriamente dito. Nessa bolsa localizam-se os estados quânticos dos elétrons, porque essas tubulinas aqui, né, como a gente falou, elas são umas moléculas, né? Então, elas são formadas de átomos, e os átomos a gente já viu como que são feitos, como que eles são formados, elétrons girando na eletrosfera com o núcleo. Então, nessa bolsa aqui, nós temos estados quânticos de elétrons, que, em conjunção com os monômeros alfa e beta, né, que são as tubulinas, determina a conformação, né, da tubulina como um todo. Essas conformações são semelhantes a estados vibracionais que criam sinais semelhantes a ondas. No interior dos microtúbulos existe uma substância aquosa, né, que ele chama de água ordenada, que isola a atividade oscilatória dos elétrons nas bolsas. A água ordenada impede que ocorra em nível quântico a decoerência ambiental. É nesse ponto aí, né, nessa estrutura aqui, durante o processo pré-consciente, ocorre um processo de computação, né, que fica superposição quântica nos microtúbulos, até que ocorra um autocolapso. A superposição quântica dos elétrons na bolsa se emaranha quântica e ascendentemente com as demais estruturas superiores, cujo funcionamento ela comanda, quais sejam o microtúbulo como todo, as sinapses dos neurônios em rede, culminam no plano fenomenológico da percepção, ou consciência. A base de semelhante emaranhamento é supostamente o fenômeno físico conhecido como condensação do gás quântico de Bose-Einstein. E aí a pessoa tem consciência. Então, em suma, porque explicar todos esses detalhes aí por si só é um seminário grande. Mas se a gente pudesse resumir aqui, a gente poderia dizer o seguinte: existem vários elétrons aqui naqueles microtúbulos, e essa consciência, segundo o modelo de Hameroff-Sturge, de Sturge-Hameroff e o Roger Penrose, o físico e o médico, significa o seguinte, que todos os elétrons, e aí são muitos elétrons, eles ficam no mesmo estado quântico, tá? Eu não sei se vocês lembram, o quarto princípio da física quântica diz que você não consegue colocar mais de um elétron no mesmo estado quântico, porque o elétron é uma partícula que ele se chama férmio, né? Ele tem spin meio, tá? Na verdade, nada impede você colocar todos eles no mesmo estado quântico. O normal é o seguinte: essas partículas você colocar um em cada estado. Então, cada uma dessas linhas horizontais aqui, elas são um estado quântico. Então, você só pode ter um elétron aqui no outro estado quântico e tal. Já as partículas que a gente chama de bósons, você pode colocar elas todas no mesmo estado quântico. Esse estado aqui é chamado o quinto estado da matéria. Ele é diferente de sólido, de líquido, de gás, do plasma, tá? Ele foi proposto teoricamente por esse cara aqui, que é o chamado o Bose, e o Einstein trabalhou junto com ele. Mas só que não existe impossibilidade total de você colocar, de você fazer um condensado como esse usando elétrons, tá? Mas fica uma teoria de caráter altamente especulativo, né? E que foi muito questionado os modelos deles. Acontece o seguinte: o principal motivo dessa teoria não ter ficado boa
é que é o seguinte, anos depois que eles propuseram esse modelo, alguém fez uns cálculos e descobriu que o seguinte, que para os elétrons que estão nas estruturas lá do nosso cérebro, né, na estrutura dos neurônios, eles evoluírem para um condensado de Bose-Einstein, precisaria de ter uma temperatura maior do que a temperatura do Sol. Então, isso aí inviabilizou totalmente o modelo deles, que depois eles até trabalharam diferentes. Quando eu fui em Tucson, num congresso lá, eu fiz uma proposta, sabe, que eles usam, né? E que proposta é essa aqui que modificou essa teoria inicial deles? Eu coloquei a doutrina espírita, né, nos princípios lá da física quântica. Então, veja bem, para você conseguir colocar todos os elétrons no mesmo estado quântico, que é o que a gente chama de condensado de Bose-Einstein, e aí o modelo diz que emerge a consciência, tudo direitinho, seria um seminário só para isso, esses elétrons eles precisariam ser partículas do tipo bósons. A característica dos bósons é que ela tem spin inteiro. Então, o que acontece? No modelo do Sturt, Hameroff e Roger Penrose, só existe o átomo físico. Então, só existe o elétron físico. E esse elétron tem spin meio, portanto, ele é um férmio, portanto, você não consegue facilmente, a menos que você tenha a temperatura do Sol, colocar eles todos no mesmo estado quântico e formar o que a gente chama de quinto estado da matéria, que é o estado de Bose-Einstein, e aí você tem a consciência, né? Eu sou consciente, a energia aí, né? No entanto, quando você usa a doutrina espírita aqui, que cada átomo do nosso corpo, ele é ligado a um corpo espiritual, átomo a átomo, molécula a molécula, então você imaginaria o seguinte, ó, cada um daqueles átomos aqui. Se nós estamos encarnados, né, nós estamos ligados. Quando você imagina o elétron ligado ao bíon, que seria o elétron espiritual aqui, eles formam um par, uma unidade só, porque nós estamos encarnados, né? Separados, tanto o bíon quanto o elétron, eles são férmions, e o modelo deles não é bom. Mas se você considera eles como um par, né, na física existe isso, já foi vários trabalhos, é o par de Cooper, né, e tal. Aí eles são bósons. Por quê? Porque o elétron tem spin meio e o bíon tem spin meio. Quando você olha para o par, o spin deles é 1. Meio mais meio é 1. Então, o par elétron-bíon, ele é um bóson. E o bóson você consegue colocar, fazer um estado de consciência, né? Colocar todos eles no mesmo estado quântico, eles perdem a individualidade e aí emerge a consciência. Isso explica porque a gente precisa estar encarnado para pensar. Se você desencarnou, separou esse átomo aqui, o seu corpo não pensa mais, né? Já viu algum defunto pensando? Nem enxergar não enxerga, né? Morreu, acabou. Tá certo? Então, a ideia é essa aqui. É o mesmo modelo do Hameroff-Sturt, correto? Que a consciência aparece, ela existe aqui nas subunidades aqui dos neurônios, tá certo? Que são os microtúbulos aqui, a bolsa hidrófica, os elétrons, e todo mundo emerge para um condensado. A consciência aparece nesse momento. Tá? Só aparecerá se esse elétron estiver encarnado, ou seja, se tiver um espírito ligado ali. Se não tiver, não tem consciência, não. Então, o cérebro é quântico. O modelo deles é bom, sabe? Mas o que comanda, o comandante é o espírito, tá certo? Sem o espírito, o elétron não tem o seu parzinho, não vira bóson, não tem consciência, não tem o condensado de Bose-Einstein, tá? Mas a gente estando encarnado, tendo ligado ao nosso corpo físico, um corpo espiritual, ligado átomo a átomo, molécula a molécula, né? Os nossos pensamentos, eles vêm aqui. E, novamente, eu repito, quem pensa é o espírito, quem quer o espírito. Ele manifesta isso daí, né? É recebido pelo perispírito, que é o intermediário, que transmite para o corpo e vice-versa, tá?
Então, esses são os nossos pensamentos e quem pensa é o espírito, tá? O nosso pensamento é uma onda também, né? Mentomagnética. Toda onda, ela possui uma frequência peculiar. Então, nem todo pensamento é igual, né? Tem aquelas pessoas que ficam lá pensando só besteira, é um tipo de pensamento. Outra pessoa iluminada aqui pensando na solução dos problemas da humanidade é outro tipo de pensamento. Cada pensamento, né, ele tem a sua frequência, né? Toda onda possui uma frequência. A frequência da onda é a sua impressão digital. Ela não se altera depois que a onda é gerada. Então, a gente tem que tomar até cuidado com os nossos pensamentos, que depois que você emitiu ele, você não pode, né? Você não muda mais aquela frequência. Você pode mudar seu modo de pensar e emitir outra onda, mas aquela que você gerou, ela está no meio ambiente e você é responsável por ela. A sua energia está relacionada com a frequência, né? Quanto maior for essa frequência da onda, maior a energia. No caso das ondas eletromagnéticas, a luz, por exemplo, que são geradas por vibrações de cargas elétricas, a velocidade de propagação dela no vácuo é 300 mil quilômetros por segundo. As ondas mentais também são ondas eletromagnéticas, né? O André Luiz chama de ondas mentomagnéticas, né? Ela também tem natureza dual, onda-partícula, né? Se propaga no espaço e no tempo, porém com uma velocidade muito superior à velocidade da luz. Então, nós temos o nosso átomo espiritual, o nosso eletroespiritual, que também é chamado de bion, né? Quando ele pula de uma órbita para outra, ele emite aqui, se for o átomo físico, ele emite um fóton. Se for um átomo espiritual, vamos dizer assim, que ele emite um fotoplasma. Tá certo? Emitindo uma ideia, né, que é uma onda eletromagnética, nós passamos a refletir as que se lhe assemelham. Ideia essa que para logo se corporifica com a intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos que nos exposem o mesmo modo de sentir, que é o efeito lá de assimilação, né, das ondas mentais. O halo vital ou aura de cada criatura, ela permanece tecido de correntes atômicas sutis do pensamento que lhes são próprios ou habituais. Porque a característica do ser humano é que nós emitimos pensamento continuamente. Quanto que nós passamos da fase de animal para hominal? Quando a gente passa a emitir pensamento continuamente, a gente não para, correto? E os animais, por exemplo, eles têm um pensamento fragmentado. Então, continuamente nós, né, pensamos. Essas forças em constante movimento, sincrônicos, ou estado de agitação pelos impulsos da vontade, estabelece para cada pessoa uma onda mental própria, né? Que me diga os seus pensamentos que eu te digo quem tu és. Nesse livro aqui, que eu gosto muito, é um livro que envolve muita física, chamado Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 4, intitulado Matéria Mental, o André Luiz fala de algumas coisas sobre o pensamento, tá? Que eu achei interessante colocar aqui para concluir. Então, veja bem, o nosso pensamento está associado aqui com o movimento das partículas, né, do nosso átomo espiritual. Ele fala assim, que em posição vulgar, acomodada às impressões comuns da criatura humana normal, os átomos mentais inteiros, regularmente excitados na esfera dos pensamentos, produzirão ondas muito longas ou de simples sustentação da individualidade, correspondendo à manutenção do calor. Então, veja bem, alguns tipos de pensamento, eles são devidos ao átomo como um todo gerar. Quando ele fala que isso é ondas muito longas, significa que é frequências baixíssimas, porque a frequência ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Quando a frequência é muito grande, o comprimento de onda é bem pequeno. Quando o comprimento de onda é muito longo, é frequente. Então, aquele pensamento bobinho, sabe? Eu acho que eu vou fazer um brigadeiro, tal. Então, ele fala que corresponde só à manutenção do calor, esse tipo de pensamento. Mas a gente pensa, né? Continuamente. Se os elétrons mentais é que
se forem os elétrons mentais, que o Hernani Guimarães chamou de bíons, nas órbitas dos átomos da mesma natureza, a causa da agitação, em estados menos comum da mente, por exemplo, uma reflexão, uma tensão, né, uma oração, o campo dos pensamentos exprimir-se-á em ondas de comprimento médio, tá? Ou de aquisição de experiência por parte da alma, correspondendo à produção de luz interior. Então, o nosso tipo de pensamento, que é mais concentrado, uma prece e tal, já envolve movimento dos elétrons. Essa energia já é mais alta, né? Mais altas energias, comprimentos de onda médio, né? Frequências médias, médias energias. No entanto, existe um tipo de pensamento aqui em que você coloca para vibrar o próprio núcleo. As energias do núcleo, elas são muito maiores do que tudo, tá? O maior tipo de energia que existe aqui é no núcleo. Por isso que a gente tem a energia nuclear. A energia nuclear é você, fisicamente, né? É você tentar quebrar a energia que mantém essas partículas do núcleo juntas, liberar elas para, né? Por isso que chama energia nuclear. Se a excitação nasce dos diminutos núcleos atômicos, em que situação que a gente consegue colocar os nossos núcleos para vibrar? André Luiz fala que são as dores indizíveis, que a gente tanto rejeita, né? A gente às vezes perde uma pessoa, fica uma revolta, a gente suicida porque perdeu uma pessoa. Essa dor aí, né? Ela faz esses núcleos aqui, né? Excitarem-se, né? Se movimentarem. Então, em situações extraordinárias da mente, as emoções profundas, dores laborais, uma prece bem profunda, aquelas que não é todo dia que você consegue fazer, o domínio do pensamento emitirá raios muito curtos, né? Se o raio é muito curto, a comprimento de onda, quer dizer que a frequência é muito grande, a energia dele é imensa. Ele é transformador do campo espiritual. Ele pode até mesmo modificar aqui o nosso campo mental, né? Dizimando várias doenças que nós temos, limpando, sabe? Seria equivalente aos raios gamas espirituais, né? Os raios gamas físicos seriam os raios gamas espiritual. Isso aí é capaz de modificar o nosso campo mental. Então, tem certas condições físicas, né? A pessoa às vezes sai para meditar, ela sai para fazer um retiro, para ela conseguir chegar num estado em que ela consegue ter essa elevação aí, porque isso aí muda o campo mental dela completamente, tá? Então, é lá que acontece, é no átomo, mas nós temos 3 condições. A gente põe o átomo como todo para chacoalhar, que é o pensamentinho bobo. A gente põe os elétrons para chacoalhar, que já é uma tensão. E a gente consegue, né, em certas condições muito raras, colocar os próprios núcleos para se movimentar e gerar um pensamento que é capaz de modificar todo o seu íntimo e a redondeza de onde você está. Então, segundo Descartes, né, o filósofo, a essência do homem é pensar. Olha como está de acordo com Allan Kardec. O Allan Kardec fala que a fase hominal, ela acontece quando a gente passa a emitir pensamento continuamente. Eu sou uma coisa que pensa, isto é, que duvida, que afirma, que ignora, que ama, odeia, que quer, não quer, imagina que sente. Por isso ele falou, penso, logo existo, né? Aqui uma poesia do Adelino Fontoura Chaves, psicografada pelo Chico Xavier, no livro chamado, o poema é chamado Jornada, né? Fui átomo vibrando entre as forças do espaço. Doravante amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado eu era, infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso. Sofri no inverno e amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas.
pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo, a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Muita saudade da doutora Marlene, nossa eterna mentora física e espiritual. E que Jesus possa abençoar o planeta que passa por essas turbulências. Em especial, peço muita oração pelo Brasil, que nós estamos carecidos aqui. Muito obrigada a todos, tá? Por essa oportunidade, por terem me escutado. É um prazer estar aqui. E passo a palavra de novo para a nossa querida Sônia Dói.